O slide é o 58, né, segundo o meu aqui, chamados para serem ministros, tá? Já está sendo projetado ali. Bom, eu vou seguindo aqui, o Maurício vai passando ali, tá? E os irmãos vão acompanhando. Estamos aqui, amados, no capítulo 4 do livro, né, Edificação e Beleza, de James Rennigan, um historiador batista, e estamos vendo justamente sobre os oficiais da igreja. Nós vimos já a dificuldade que as igrejas batistas do século XVII passaram para, assim, ter o sustento dos seus ministros. Muitos eram presos, né? E as igrejas estavam, de certa forma, como vimos, negligenciando essa questão do sustento dos pastores. Esse foi um dos temas sobre os oficiais. Eles seguem a nossa confissão de fé, onde apenas 2 oficiais são encontrados na igreja, 2 classificações, que são os diáconos e os presbíteros, né, / supervisores, pastores, anciãos. Então, todos esses termos cunhados da Bíblia significam a mesma coisa, né? É o pastor, o pastoreio. Então, 2 ofícios apenas, é o que eles seguiam no século XVII. E também eles falam sobre a pregação. Vimos que a pregação do evangelho nos cultos solenes, eles podem ser auxiliados, né? Esses pastores podem ser auxiliados com pregadores, digamos que leigos. O que queremos dizer com leigos? Por que é colocado desta forma para nós? Porque é um contraste que temos com as declarações de Savoy e Westminster, né? E também com a nossa primeira edição da Confissão, de 1644, aonde somente em Westminster, somente aqueles que passaram por um seminário, que foram devidamente ordenados, poderiam pregar. A nossa declaração de 1644, a primeira edição, ela diz que são discípulos pregadores, né? Não colocando nenhum crivo. Já na segunda edição, de 1689, a nossa confissão diz que devem ser pessoas qualificadas e chamadas, tá? E esses termos já foi definido aqui no nosso estudo da confissão de fé no domingo passado. Alguém lembra? Não. O que é qualificado? O que é chamado? Reconhecido pela igreja, tá? Então, digamos que a 1689, a confissão pegou o caminho intermediário entre a confissão de Westminster e Savoy e, né, a primeira edição da nossa confissão de 1644. E agora nós estamos vendo justamente sobre isso, pois foi feita uma separação aqui. Algumas igrejas batistas elas separaram entre ministros da palavra, pastores que eram docentes, para pastores regentes, estão lembrados? Uns eram apenas para a administração da igreja, né, auxiliar ali na presidência da igreja, na parte de organização da igreja, e outros eram para ensino, né, eles eram dedicados para ensino. E agora nós veremos que alguns eram chamados para ministros, simplesmente para servir nessa área com os seus dons, mas não recebiam o título de pastor. Tá? Eles eram apenas ministros, não pastores em si. Tá? E é o que veremos a partir desse slide que está ali na tela para os irmãos, né? Então, diz aqui o historiador, seguindo, devemos observar a distinção dessas palavras. Esses homens foram chamados para serem ministros, mas não pastores, tá? Porta aí. E lá também. Eles agiam em submissão à vontade e à disposição da igreja como um todo. As regras estritas que circunscrevem sua atividade demonstram a sobriedade em que a igreja tratou o caso. O ministério público de qualquer tipo era um chamado sério e santo, e não podia ser tratado de maneira leviana. Vários registros no livro de registro da igreja, de Devonshire Square, fornecem mais detalhes sobre essa prática. O primeiro deles, né? Em 31 de dezembro de 1702, foi anotado, está acordado que o irmão Bowler e o irmão Sandford devem exercer seus dons na igreja, respectivamente, nos dias 14 e 21 de janeiro. Nas reuniões da igreja realizadas de 4 de janeiro, 4 de março, 3 de junho e 2 de setembro, novamente foi solicitado aos mesmos homens
que exercitassem seus dons em determinadas ocasiões. Tá? Nós veremos que esses ministros não eram apenas um quebra-galho. Eles eram testados, eles eram observados pela igreja, e sim, eles exercitavam os seus dons. Tá? Já no próximo slide, continuando, em 4 de maio de 1704, o manuscrito observa: após o irmão Sandford ter sido chamado para exercer seu dom privadamente na igreja e de ter passado por sucessivos testes, ele foi aprovado pela igreja como possuindo um dom proveitoso para a instrução e edificação. E, assim, foi chamado a exercer o seu dom conforme a necessidade do povo de Deus o exigir e o Senhor o capacitar. Tá? O que está em amarelo ali. Então, amados, a igreja testava os seus pregadores. A igreja colocava esses homens para pregar. Marcava, ó, tal data você vai pregar, tá? Tal data você vai pregar, tal data, e a igreja estará avaliando. Tá? Como é que vai ser o seu desempenho na pregação? Como é que você vai ser qualificado para isso? Tá? Engraçado que nossa confissão de fé e o método congregacional batista de ser, a igreja, ela estabelece realmente os critérios. Esse qualificado está mais para a igreja do que realmente para o indivíduo que acha que é qualificado para a pregação. Tá? Então, tanto é isso, amados, que se realmente for constatado essa minha qualificação, o meu dom vai ser para benefício da igreja, não para mim mesmo. Por isso que nunca pode ser uma atitude individualista, principalmente à luz de 1 Coríntios 12, onde Deus distribui seus dons para edificação da sua igreja. Tá? Ele visa a edificação da igreja e nunca te dá um dom para que você viva para si e conforme você quiser. Tá? Então, estar numa igreja, isso já foi batido também na confissão de fé. Estar numa igreja é desenvolver os seus dons, exercendo eles, trabalhando na igreja. Você não tem a opção de falar, não quero servir. Isso é estranho para o seu chamado ao evangelho. Isso é estranho. Tá? Você, como crente que diz ser, não querer servir a sua igreja com aquilo que o próprio Espírito tem te capacitado. Você enterrar os seus dons e os seus talentos. Não existe isso. Todos aqui nós, seja na oração, seja no serviço, seja no que for, na pregação, no aconselhamento, na distribuição dos bens, seja no que for, você deve desempenhar os seus dons. Mas a igreja sempre estará olhando, a igreja sempre deve estar analisando isso. A igreja, então, aprovou o dom de Sandford, após esse período de avaliação, e o convocou. Mas lembra que teve outro? Não foi só Sandford que foi convocado. Né? Bowler não recebeu aprovação até 6 de dezembro de 1705. Pasmem, ele foi reprovado. Veja, 18 meses depois, 2 pontos, foi acordado que a igreja, após observar e testar os dons e graças do nosso irmão Bowler, em muitas ocasiões em que ele os exerceu privadamente entre nós, para nosso consolo e satisfação, agora o chama para exercer seu dom na pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme a necessidade do povo de Deus possa exigir, e o Senhor o capacitar e inclinar. Então, inicialmente, ele não passou. E outras chamadas foram feitas a ele, para que ele assim exercesse o seu dom, e aí sim, ele foi desenvolvendo, o Espírito Santo o aprimorou naquilo, e aí sim ele foi colocado para serviço da igreja. E, evidentemente, a igreja precisou de mais tempo para julgar as suas capacidades. Mas sua paciência acabou trazendo uma resposta positiva. Destaco aqui a sujeição desses indivíduos à igreja. Tá? A sujeição. Então, não há espaço, irmãos, para
ego para pretensões próprias dentro da igreja, tá? Nós devemos ter sempre um caráter humilde e um caráter de que a igreja irá aprovar o que eu exerço ou não. Não é eu que determino isso, tá bom? Só que vai ficar mais sério isso. A igreja testa os dons. Próximo slide. Em 30 de março de 1704, no meio do período de teste desses dois homens, a igreja reunida ordenou o irmão Lamb exercitar seu dom na igreja no próximo dia 15. Então veja, eles iam dando oportunidade para diferentes pessoas, ia testando esses homens. Em 10 de agosto ele foi convidado mais uma vez a exercitar seu dom perante a congregação. E em 17 de agosto foi inserida a seguinte nota. Prestem atenção. Após a igreja experimentar o dom do irmão Robert Lamb, pelo seu trabalho e ministério, através de observações e testes cuidadosos, chegou à conclusão o dom dele. Eles creem que não é para o ministério, para a honra do nosso Deus e da nossa santa profissão. Então concluímos que o nosso irmão Lamb não deve pregar o evangelho de Cristo até que capacitado com uma maior unção para a obra. Não deve pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo até que seja capacitado com uma maior unção para a obra, ou seja, até que realmente isso seja constatado pela igreja. O reconhecimento dos irmãos com dons não era automático e era levado muito a sério. Não é improvável que esse exemplo sirva de exemplo da prática de muitas igrejas. Lamb não ficou satisfeito com a decisão da igreja e saiu para pregar por conta própria. Ah, vocês não sabem o que vocês estão falando. E isso está cheio na igreja. Isso está cheio nas igrejas por aí, né? O pastor fala, não se mete nisso, não faz isso. Ou até mesmo em aconselhamentos. Não, não é assim. Não é assim que eu acho. Eu acho que você está errado, né? Acho que você está falando coisas que não existem. Não, eu não sou assim. Eu não sou assado. Isso é sua opinião, não é a minha. E aí vive dessa forma. Aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que nem o Lamb aqui, ó. Ele achava que sim, que ele tinha o dom. E ele passou a pregar por conta própria nos lugares onde ele tinha essas oportunidades. Mesmo que a própria igreja, onde ele foi inserido por Cristo, não aprovasse seus dons. E isso continua, né? Já no próximo slide. Veja que interessante. No registro de 5 de outubro, a ata declara, após repetir a decisão anterior, ou seja, que ele não foi aprovado, que diante da informação de que desde aquele tempo ele não tem pregado publicamente, contrariando a ordem que lhe foi dada, agora é acordado que o irmão King e o irmão Clark sejam designados para irem até e informá-lo de sua prática desordenada na pregação. A igreja não me dá oportunidade. Vou pregar na igreja do Zezinho, do fulaninho, tá certo? Se você não prega na sua igreja, por que você quer pregar nos outros lugares? Se a tua igreja não reconhece esses dons e você exerce ele fora da igreja, será que isso não é uma atitude de rebeldia contra a sua própria igreja? Não é incoerente? Eu não sirvo aqui, mas sirvo em outro lugar. Então acho que é melhor você pegar a sua mala, a sua família e ir para esse outro lugar, onde você vai exercer o seu dom e onde você vai abençoar essas pessoas. Mas eu não posso querer estar num lugar e não exercer os meus dons naquele lugar. Ou, ainda pior, no caso do Lamb aqui, não ter a humildade e o reconhecimento de que a igreja não aprovou esses dons em mim. Então essa é a questão. E eles enviam então agora mais 2 irmãos para exortar ele de que a prática dele de pregar em outros lugares é uma prática desordenada e contrária à decisão e à autoridade da igreja.
no dia 9 de novembro, King e Clark reportaram à igreja que Lamb, pasmem, recusou se submeter à decisão da igreja. E então a congregação concordou, portanto, que ele não terá mais comunhão com esta igreja até que retorne e dê uma satisfação. Sua conduta imprópria provocou a expulsão. Tá? Então essas atitudes, elas não devem ser levadas com leviandade dentro da igreja, deve ser tratado com seriedade. A pessoa que se rejeita sujeitar à igreja, aconselhamento pastoral, ela tem que ser disciplinada. Ela rompeu a comunhão. Então tome cuidado, irmãos. Né? Seja um irmão que venha falar com você e você endurece seu coração. Seja o que for que aconteça. Se você está sendo ali exortado, conduzido por esta igreja, se submeta à igreja. Você não está aqui para que as suas vontades sejam atendidas. Esse irmão aqui é um exemplo claro do que acontece a rodo hoje em dia. Ainda mais hoje em dia, né? Pelo relativismo da igreja. Que as pessoas relativizam a igreja. As pessoas acham que ela não tem essa autoridade toda. Que a igreja é quem deve servir elas. Não, é o contrário. É você quem serve a igreja. Você é quem serve a igreja. É você quem lava os pés dos discípulos. É você que se submete. Ah, eu não tenho que ouvir tudo que vem do pastor e da igreja. Ah, então você tem que reavaliar os seus conceitos. Você tem que abaixar um pouco a sua bola. Você tem que abaixar um pouco a sua poeira aí e se submeter mais. Não é você que determina. Não é você. A igreja tem a autoridade e a igreja tem os seus ministros para que assim ela seja conduzida. Por isso que lá em Hebreus capítulo 13 vamos ter exortações: se submetam aos vossos líderes. Exatamente, porque no século XVII já acontecia isso. Imagina hoje em dia. Estão vendo, irmãos? O camarada simplesmente recusou submeter a decisão da igreja. O camarada simplesmente recusou, né? Sua conduta provocou a expulsão. Em 7 de maio de 1705, Lamb retornou à igreja, confessou seu pecado no que diz respeito a esse assunto e eles ficaram satisfeitos. Graças a Deus ele se arrependeu. Né? Mas quantos não? Quantos não se arrependem? E ainda abrem igrejas por aí. Né? Ah, aquela igreja não reconheceu os meus dons. Vou abrir uma igreja. Olha só, quantas foram abertas com esse espírito de rebeldia contraditória às Escrituras. Veja, a reunião de 1693 da Associação Ocidental em Bristol havia abordado diretamente esse problema, considerando que ouvimos falar de algumas pessoas que são arrogantemente enfatuados em sua compreensão carnal, as quais presumem pregar publicamente, olha só, sem serem chamadas e designadas solenemente pela igreja. E algumas outras administram todas as ordenanças. Aconselhamos e desejamos, é como se fosse um parênteses aqui, né? Que toda a igreja, em particular, faça o possível para acabar com esta prática e impedir que tais pessoas exerçam o seu pretenso dom, contrariando assim Romanos capítulo 10, verso 15. Tá? Porque Romanos 10 fala sobre a pregação do evangelho, né? E de serem enviados. Correto? Então, existe este envio da parte da igreja, de tais ministros da palavra. Amados, todo esse crivo deve passar pela igreja. Lembrando, por que tem que ser assim? Isso não é muito autoritário, pastor? Pois é, são instruções do próprio Cristo. Os seus dons é para serviço da igreja. Logo, quem o reconhece? A própria igreja, a qual usufruirá deste dom. Já pensou que estranho? O camarada chega, né, e fala: eu tenho o dom de pregar. Tá bom. Amém, irmão? Glória a Deus. Então pregue. Aí vai para cima do púlpito. Não sai nada. Ou se sai pensamentos desconexos.
né? Ninguém é abençoado com a pregação. Aí a igreja fala, ó, irmão, não é bem por aí não, hein? Eu acho que esse dom seu é um dom pretenso. É um alto dom. É você que está se dando esse dom. Então, peço que o irmão ore um pouco mais. Aí o camarada, não, vocês estão errados. Eu tenho esse dom. Mas é um desejo cobiçoso do coração dele. Ele quer porque quer exercer aquilo. Quem disse que você tem que exercer isso? Tá? Essa é a pergunta. Quem disse? O chamado, como os próprios irmãos responderam, vem de Cristo. Não é você que se chama. Né? Então as pessoas querem se autopromover. As pessoas não querem ser úteis. As pessoas querem ser importantes. Correto? Não é assim que as pessoas querem? As pessoas não querem ser úteis. As pessoas querem ser importantes. E eis o problema. Se tornando, então, tendo para si dons pretensos. Só que o contrário também acontece. Às vezes o irmão tem o dom, mas não quer exercer. É pecado tanto quanto. Tanto quanto. Tá? Então também aconselhamos e desejamos que não envie nenhuma pessoa de seu próprio meio para pregar publicamente, cujas qualificações não tenham sido suficientemente provadas, e a quem não chamaram para isso. Isso deve ser feito para que o nome de Deus não seja desonrado. E a paz das igrejas não seja perturbada e nem a reputação do ministério seja manchada. Porque, pense, irmão, você não exerce, você não foi aprovado, você não foi testado na sua própria igreja, aí você recebeu uma oportunidade lá na igrejinha do Zezinho, aí você vai lá e prega, e aí começa a falar um monte de besteira, né? Começa a falar coisas lá que não se deve, você está envergonhando o nome de Cristo, o ministério da palavra, a sua própria igreja, ao qual não te testou e não te aprovou para isso. Então, devemos ter isso em mente, tá? Isso aqui é muito sério, irmãos. Até aqui, tranquilo? Perguntas? Dúvidas? O que os irmãos acham? Tem que ser, né? Com certeza. Senão acontece que nem a gente está vendo aí. A igreja não aprova, não identifica o dom da pessoa, e a pessoa sai por aí pregando, né? Tem oportunidade por aí, e sai falando um monte de besteira a qual a igreja não ensina. Né? E fica ruim para o sujeito e fica ruim para o outro. Exato. Exatamente. Lembrando que lá em Gálatas capítulo 5, heresias é o quê? Obras da carne. E geralmente surge de um desejo cobiçoso de um poder, de uma liderança, né? E às vezes o cara tem até uma homilética boa. Homilética é a desenvoltura, né? De falar, a técnica, mas não tem o caráter piedoso. Então não é aprovado. Não é só o dom de falar, não é só por falar bem. É todo o contexto lá de Timóteo e Tito, né? Aqueles critérios que devem ser avaliados. Então, se o camarada não foi chamado para isso, ele não deve fazer, tá? É seriedade no ministério, né? Como está no próximo slide. O ministério público era um assunto muito importante e não poderia ser tratado de qualquer forma. Aqueles que pensavam poder agir por conta própria precisavam ser submetidos ao poder regulador da igreja. Tá? Isso foi feito em 1694 pela igreja de Bagnall Cripplegate, né, em Londres. Um dos seus homens, o irmão Kennington, iniciou várias reuniões públicas, apesar de ele não ter sido aprovado pela igreja. Mais um. A igreja havia determinado que ele não aparentava, possuir dons suficientemente adequados para essa obra solene. Ele foi advertido pela igreja solenemente em nome do Senhor, mas não deu evidência de arrependimento e foi retirado.
os pregadores não reconhecidos não eram tolerados. Não eram tolerados. E hoje acontece, amados. Tá? Essas questões, inclusive, já aconteceu na nossa igreja. Né? O camarada chega aqui e já chega perguntando: como é que se faz para ser membro? Quanto tempo leva? E para ser pastor? Quanto tempo leva? Peraí. Você quer ser pastor? O camarada que chega com essas pretensões, ok, né? Boa obra almeja. Mas antes dele se intitular e querer saber como isso ocorre, ele tem que viver com a igreja em comunhão. E a igreja, se assim for da vontade de Deus, irá olhar para esse camarada e falar: esse camarada, ele pode ser usado nisso, ele pode abençoar a igreja nessa área. Mas não é algo que parte do indivíduo, é algo que parte da igreja, tá? Da necessidade da própria igreja. E a igreja irá reconhecer isso. Tá? Então, tomemos cuidado, tá? Com essas pessoas que chegam e desejam, né, ser importantes. Então, a Assembleia de 1689 tratou essa questão também. Na Assembleia Geral de 1689, uma questão relacionada ao status desses irmãos com dons foi debatida, né? Pergunta: colocar um desses irmãos com dons ou qualquer outra pessoa experimentados por muitos anos pelo presbitério no ofício de diácono sem ordená-lo, ainda que seja qualificado para tal, não seria uma omissão de uma ordenança de Deus? Deixar que alguém permaneça com o irmão com dons após ser passado por testes do presbitério, ou qualquer pessoa desempenhe o ofício de diácono, sem que sejam ordenados, embora sejam qualificados para tanto, não equivaleria à omissão de uma ordenança de Deus? Resposta: respondemos afirmativamente. Tá? Ou seja, se é identificado esses irmãos, o que a Assembleia está tratando? Se esses irmãos são qualificados e chamados, se a igreja reconhece esses irmãos, a igreja deve sim utilizá-los, ordená-los conforme a necessidade. Tá? A igreja não pode omitir isso. Por quê, amados? Porque os dons são dados por Deus para a edificação da igreja. Nós temos que entender isso. Tá? E se Deus trouxe esse irmãozinho com as capacidades que ele tem e inseriu aqui neste corpo, é para quê? Para ele trabalhar, para ele exercer esses dons, para ele abençoar a igreja, para ele ser enviado. É Cristo quem vai capacitando e munindo a igreja com essas ferramentas. Logo, não utilizá-los é pecado. É omissão. É estar negligenciando o que o próprio Cristo está nos fornecendo. Tá? Então estejamos atentos, irmãos. Com os dois extremos, eu digo. Tanto com aqueles que são chamados, qualificados, possuem os dons, quanto aqueles que possuem e não querem exercer. A igreja tem que estar atenta. A igreja tem que estar sempre, né, buscando essa edificação. Benjamin Kitt. Próximo slide. Com toda a probabilidade, essa pergunta, no que concerne aos irmãos com dons, está relacionada ao problema de apoio ministerial discutido anteriormente, tá? As igrejas chamavam e aprovavam alguns homens como irmãos dotados para a pregação da palavra e passavam a exercer o ofício de ministro por longos períodos, tendo esses homens como pregadores e, às vezes, como administradores das ordenanças, mas não separavam para o ofício pastoral. Então, ou seja, eles tinham todas as qualificações, trabalhavam na pregação da palavra, mas a igreja deixava eles por anos dessa forma. E não ordenava eles a pastorar. Não, já está bom, sim, ele é um ministro. Né? Então, amados, isso não deve ocorrer. A primeira sessão, né, daquela manutenção dos ministros, né, uma vindicação para os ministros do Evangelho, é intitulada como uma defesa do ministério regular na igreja.
mais um livro de Kit. Nesse livro, Kit se esforça para provar que as igrejas não devem se satisfazer em não possuírem pastores ordenados trabalhando em seu meio, né? É o que está em amarelo ali no finalzinho. Então, a igreja não deve estar satisfeita enquanto não tiver os seus ministros ordenados, tá? Essa é uma preocupação que nós temos que ter. Continuando no próximo slide, quão grandemente culpadas devem ser as igrejas que descuidadamente vivem na negligência de um dever tão grande, diz Benjamin Kit, do qual depende tanto a sua edificação e bem-estar, como também depende a ordem do evangelho. Pois, embora a essência e o ser de uma igreja dependam da sua instituição em relação à sua matéria e à sua forma, entre parênteses, em um número competente de crentes, possa, de comum acordo, estabelecer o fundamento para a existência de uma igreja evangélica, fecha parênteses. Aí eu coloquei amarelo. Elas não podem ser uma igreja orgânica sem oficiais, tá? Os quais o Senhor colocou ali para observarem aquilo que ele ordenou por sua autoridade para com ela. Negligenciar isso é desprezar a sabedoria de Cristo. Negligenciar isso, tá? É desprezar a sabedoria de Cristo, que é o cabeça da igreja. Que sabe o que é bom para a sua igreja e para a sua edificação nesse estado. É desprezar a sua bondade demonstrada em conceder uma instituição tão útil e benéfica. É desprezar a sua autoridade. Como Rei dos Santos, o qual tem seu direito soberano, tem ordenado aquilo que deve haver nas igrejas sobre elas, para o bem-estar delas. É aquela história, né? Vou no médico e ele fala, você toma essa suplementação aqui, você toma esse remédio. Para quê? Para que você melhore. Para que você seja edificado. Né? Aí o camarada sai não, esse médico não sabe de nada. Eu desprezo quantas coisas com isso. Primeiro, a autoridade que Deus deu a ele, dentro deste conhecimento da medicina. Eu descarto a providência divina para os meus próprios cuidados, logo estou tentando a Deus, tá? Estou tentando a Deus. E, amados, eu estou atentando contra o meu próprio corpo. Tá? A mesma coisa é negligenciar aquilo que Cristo traz para benefício da sua igreja. É descartar a autoridade dele, é dizer que ele não tem sabedoria para isso. É a mesma coisa. Logo, se Cristo não é sábio, eu sou o sábio. Né? Então nós não podemos agir dessa forma. Se Deus envia os seus ministros, se Deus envia as pessoas capacitadas com os seus dons, é para que eles edifiquem a sua igreja. Por quê? Porque foi o próprio Cristo, na sua sabedoria e na sua autoridade, que os inseriu aqui. Tá bom? Próximo slide. Esse foi, com base na linguagem de Kit, um problema sério em algumas das igrejas. Ele afirma, portanto, as igrejas que são tão negligentes com relação aos oficiais, de acordo com a regra do Evangelho, são muito culpáveis. Tá? Lembrando que estamos falando daqueles ministros que não eram ordenados, mas ficavam servindo como pastores. A falta de reconhecimento dos oficiais aponta para duas coisas. Por um lado, demonstra a importância da função dos irmãos com dons. A posição foi estimada entre as igrejas. Mas, por outro lado, demonstra que esses irmãos não eram considerados equivalentes aos pastores. Eles eram outra classe de homens na igreja. Eles eram chamados e aprovados após a conclusão de um período probatório. Mas esse chamado não os separava para o ofício pastoral. Em muitos casos, esses irmãos com dons que eram eleitos para o ofício na igreja, mas parece que algumas das igrejas estavam satisfeitas em funcionar sobre o ministério desses homens, mesmo sem devidamente reconhecê-los e ordená-los. Em resumo, a doutrina eclesiológica contida no parágrafo 11 do capítulo 26 da nossa confissão 1689 foi regularmente posta em prática entre as igrejas batistas particulares. Eles incentivaram o reconhecimento de leigos que possuíam dons e capacidade para pregar, mas apenas sob diretrizes específicas e bem definidas. Lembrando que a nossa confissão amarra isso como um auxílio
aos pastores já existentes, tá? Qualquer um que saísse para pregar por sua própria conta, eles incentivaram o reconhecimento de leigos, sim, né, na confissão, mas apenas sobre diretrizes específicas. Qualquer um que saísse para pregar por sua própria conta era considerado alguém desordenado, enquanto aqueles que eram aprovados e chamados ministravam com a bênção da igreja, tá? Então é isso que nós temos que ter em mente, né? Usar, né, de forma responsiva todas essas pessoas com seus dons na igreja. É isso que nós temos que observar aqui no ensino histórico dos nossos pais batistas, tá? Aí no próximo slide, já caminhando, né, para o nosso final aqui, o ofício de servir, né? Vamos falar sobre diáconos agora, tá? Então, questão de pastores, auxílio, né, sobre esse ofício pastoral, já foi batido, tá? Até mesmo o sustento deles, como que deve ser a ordenação, tudo isso nós já vimos. Agora vamos ver o ofício de diácono, né? O ofício de servir. Além do ofício de pastor, os batistas particulares reconheceram que as escrituras defendiam um segundo ofício, né? O de diácono. Esse ofício era distinto do ofício de pastor ou presbítero e foi cuidadosamente designado entre eles. Diáconos. Vamos entender então, à luz da história e dos nossos pais batistas, o que faziam esses homens ordenados a diáconos, né, que é o segundo ofício bíblico para a igreja. Os diáconos são mencionados apenas 2 vezes na confissão. No final do capítulo 26, lá no parágrafo 8, e quando esses oficiais são listados, e novamente lá no capítulo 26, parágrafo 9, onde é mencionado que eles devem ser ordenados para o ofício de maneira semelhante à dos pastores, tá? Então nossa confissão amarra isso. Esse serviço não recebeu o destaque dado ao ofício de ensino e governo da igreja. Tá? Primeira coisa. Servir como um diácono era algo nobre, mas o ofício nunca foi confundido com pastorado. Tá? Então são situações e ofícios distintos. De acordo com Nehemiah Cox, os diáconos tinham uma responsabilidade primária, o alívio aos pobres. Tá? Benjamin Kitt expandiu isso afirmando que o trabalho dos diáconos é servir as mesas, ou seja, supervisionar as provisões para a mesa do Senhor, a mesa do ministro e a mesa dos pobres. Os diáconos numa igreja é quem estão atentos quanto o auxílio, o suprimento dos pobres, dos ministros da palavra, tá? Então, e também, né, claro, das viúvas ali, que se tiverem na igreja. Mas eles, prioritariamente, eles supervisionam as provisões. Tá? As provisões. Eles devem providenciar os elementos para a observância da ceia do Senhor. Tá? Eles devem saber... Outro dia eu cheguei aqui, né, surpreendentemente, né, minha esposa falou, não tem pão para ceia. Não tem pão para ceia. Será que é por falta de um diácono? Deve ser. Né? Ordenar um diácono, tá? Para cuidar disso. Então, eles cuidam de toda essa provisão. E encorajar os membros da igreja para garantir que todos contribuam para o apoio financeiro do ministério e que cada membro doe semanalmente para os pobres conforme Deus lhe tenha abençoado. E visitar os pobres, especialmente as viúvas e idosas, para que ninguém seja negligenciado. O diácono, ele trabalha incentivando, encorajando, exortando os irmãos a contribuírem na igreja. É o diácono. Por quê? Porque ele é responsável pela mesa. O irmãozinho, vou dar uma cesta básica. Quem que tem que estar preocupado em pegar esses alimentos, organizar, separar, saber ter uma lista das viúvas, ter uma lista daqueles que são menos favorecidos na igreja? É função de quem? Do diácono. Do diácono. Pastor foi viajar, fez uma obra missionária, gastou quanto? É obra de quem? Perguntar isso? De saber como é que estão as contas lá, pastor, da sua casa. É dever de quem fazer isso? Do diácono.
De ter a lista dos irmãos e saber se estão contribuindo ou não, é dever de quem? Do diácono. Tá bom? Do diácono. Em Broadmead, Bristol, eles foram encarregados de cuidar dos recursos financeiros da igreja, distribuídos aos pobres e usá-los para qualquer outra utilidade que sirva para o bem da congregação. Tá? No nosso caso, um doce, por exemplo, quem tem que cuidar é um diácono. Se o irmão, por que os irmãos estão ajudando na venda dos doces? Sendo que é para próprio custeio e sustento da igreja, onde nós servimos e somos alimentados por Cristo. O diácono deve ir lá. Por que você não consegue vender? O que está acontecendo? Né? Por que você não ajuda mais a igreja? É o diácono. Tá? Então isso é para o bom andamento da igreja de Cristo. Saber sobre as necessidades da igreja. Geralmente, o tesoureiro da igreja é um diácono. Tá? Porque cuida do serviço à mesa, luz de Atos, capítulo 6, né, a qual Estevão era um diácono. Né? Então, amados, nós devemos estar atentos a isto e pretendo nomear e ordenar esses homens num período breve. Tá bom? Um período breve, respeitando todos os critérios de Tito, né, e Timóteo também. Então, amados, eles cuidam dos recursos da igreja, distribuem aos pobres e utilizam para qualquer outra utilidade que sirva para o bem da congregação, desde que, primeiramente, obtivesse a aprovação da igreja. A igreja de Bagnall Kimpgate também exigia que os diáconos consultassem a igreja antes de gastar os recursos financeiros da igreja. Tá? Então, os diáconos é quem faziam toda essa questão aí de percepção, o que tem que fazer, se tem televisão, se não tem, né? Se tem como transmitir o culto, se não tem, né? Toda essa provisão, toda essa parte de funcionamento, o que a igreja está precisando, o que a igreja não está precisando. É os diáconos. É os diáconos. Tá? Aí, no caso, o diácono fica responsável, mas também vai levar para o pastor, né? Sim, sim, sim. Porque só para esclarecer, É. senão minha mente entende nada. Pode falar. Só na nota de rodapé, uma parte que ele trata disso mais atrás, né? Ele diz assim que esses diáconos eram separados e eles podiam agir de forma pontual, caso surgisse uma necessidade. Mas mesmo que eles fizessem isso, e por causa da urgência também, de ter que agir ali de maneira rápida, depois eles tinham que mesmo assim comunicar ao pastor e à igreja. Porque acontece, né? Uma situação extrema, alguém é acometido de uma doença, não tem remédios, né? Não tem dinheiro para comprar remédio, aí tem que agir rápido. Né? Vamos lá, vamos comprar logo esses remédios para esse irmãozinho, senão ele vai morrer. Eles têm autonomia, Né? mas Tem autonomia. fazer o que eles querem. Exatamente. Exatamente. Senão já pensou, tá aqui o cartão da igreja. Aí de um dia para o outro, cadê o dinheiro da igreja? Né? Ah, foi emergência. Então hoje, graças a Deus, WhatsApp, né? Quantas coisas, né, nós temos para estreitar a comunicação, tá? Então nós devemos estar sempre nos comunicando, tá bom? Então, eram geralmente homens misericordiosos, né? Pode passar ali pra gente? Então, a misericórdia era parte importante do ministério dessas igrejas. A igreja de Devonshire Square, em Londres, mantinha um registro detalhado de dinheiro coletado e distribuído para os pobres. Essa preocupação era algo muito prática. Os recursos financeiros eram arrecadados semanalmente, geralmente no nível de uma libra. Aqui são 3 valores, tá, em sequência. Libra, shenin e tem mais uma outra moeda que me falha a memória agora. Tá? Por isso que ele coloca aqueles 2 pontinhos, tá? É porque a equivalência entre esses valores. Libra, shenin e pence, né? Pence, exatamente. E os gastos ficavam em torno de 1 libra, 9 shenins e 0 pence, né? Após acrescentados os gastos com pão e vinho, eles geralmente ficavam um pouco desequilibrados, né? O que? Os gastos. Não é bebedeira não, tá? Não fica bêbado aqui não. O livro registra que eles regularmente recebiam
e desembolsavam dinheiro para fornecer carvão para aquecer a casa dos pobres. Lembrando que na Inglaterra neva, né? Lembrando que a situação climática lá é totalmente diferente da que nós temos aqui. E provavelmente muitos pobres morriam no frio. Tá? Morriam no frio. Então era necessário comprar carvão para acender as lareiras, né, e eles serem aquecidos durante a noite. Quem cuidava disso? A igreja, né, os diáconos da igreja. Em 23 de agosto de 1695, o valor de 8 libras, ó, deu uma aumentada aí, né? 2 xenins, 6 pences, foi distribuído àqueles que precisavam de carvão. Os nomes dos destinatários são listados, todos eles designados como irmãos, irmão ou irmã. Isso parece indicar, atenção, isso parece indicar que esse gasto foi destinado aos membros da igreja e não aos pobres em geral. Tá? Igreja não é instituição de caridade, não é ONG. Aqui não é ONG, tá? Nós podemos ajudar? Podemos, tá? Mas prioritariamente nós atendemos os da família da fé, os domésticos da fé, né? Esses são aqueles que são alvos do nosso auxílio. E lembrando que são pobres. São pessoas que não tinham de onde tirar. Tá? Também não é assim. Não é, estou precisando de dinheiro, faz um vale aí, ô pastor. Não, peraí, meu amigo. Não é assim, não. Não é assim que funcionam as coisas, não. Faz um vale. Né? Você tem saúde, né? Você vai trabalhar, rapaz. Né? Não é assim que funcionam as coisas, não. Né? Então, o que foi? Fala, Fabiano. Hã? Não, Não, que tem gente que acha, irmãos, que a igreja é instituição de caridade. Que dá para fazer vale, né? Que dá para pegar aqui. Tem obrigação, não. É em casos extremos. Olha aqui, carvão para que não morra de frio. Olha o caso. Né? É comida para que não morra de fome. Esse é o nível de ajuda. Né? Não é para, tá faltando ar-condicionado lá em casa, lá, pastor. É mesmo? Então que você continue a passar calor. Você vai morrer por causa de passar calor? Não. Então, vá com Deus, meu irmão. Tá faltando comida em casa. Opa, aí é diferente. Por que tá faltando comida lá, meu irmão? Sempre aquela perguntinha, né? Você tem trabalhado? Tem estado doente? O que está acontecendo? Aí nós vamos analisar o caso. Então, vamos lá comprar uma cesta básica para você não morrer de fome. Aí a igreja ajuda. Entendeu? Então, veja, a igreja de Brompton apoiava regularmente várias viúvas designadas pelo termo irmã, mas também registrou que eles deram um xenin a um homem que veio pedir a nossa porta, né? Um xelim. Em 1689, logo após a morte de Nehemiah Cox, a igreja de Petfrance realizou uma reunião em que foi acordado que algumas providências deveriam ser tomadas e aprovadas por escrito, para sustento do filho do irmão Cox. E a congregação deveria se mobilizar para isso. Essa teria sido uma responsabilidade diaconal, tá? Então, Nehemiah Cox morreu e ficou lá o seu filho, tá? Provavelmente o único meio de sustento que tinha para casa era Nehemiah Cox, né? Vamos supor, o Felipe morre, né? Vai para a glória. Aí fica a Catarina, né? Aí a Natana não vai ter como, não trabalha. Quem que vai ajudar? Né? A igreja. A igreja tem que entrar nessa provisão, nessa ajuda para com os familiares do irmão Felipe. Lembrando que a Natana passa a ser uma viúva. Né? Então, os números de diáconos, né? Quantos diáconos deve ter numa igreja? O número de diáconos em uma igreja não era fixo. Nehemiah Cox argumentou que 7 diáconos originais em Atos 6 eram adequados à presente necessidade ou conveniência daquela numerosa congregação, lá de Atos. E, portanto, não podiam ser tidos como regra. Tá? Geralmente os biblicistas, né? Não, tá 6, tem que ser 6, né? Biblicismo é as pessoas que gostam de fazer uma aplicação bíblica em todos os casos, e às vezes literal, né? Então são os biblicistas, né? E, portanto, não podiam ser tidos como uma regra isso, tá? Segundo Nehemiah Cox. Sua própria igreja elegeu e ordenou 4 homens em novembro de 1688,
Os diáconos, assim como os pastores, eram examinados para garantir que possuíam requisitos bíblicos para exercer o ofício diaconal. Niemeyer Cox argumentou que qualquer exigência de um período experimental para o ofício de diácono incorreria em interpretação incorreta de 1 Timóteo 3,10, tá? Pois essa passagem exigia apenas que os candidatos fossem examinados por suas qualificações morais e não com relação à sua capacidade de servir. Ou seja, diferentemente dos presbíteros, que passavam por testes, por causa que exigia, né, a pregação e manusear bem a palavra, os diáconos já não tinham esse teste. Eram analisadas as qualificações morais deste homem e eles já eram colocados e ordenados, segundo a visão de Cox. Em vários casos, os homens eram empossados no ofício quase imediatamente após a sua eleição. E, à luz de Atos 6, a necessidade exigia isso, né? Então não teve esse período realmente de teste, né? Diferentemente do que Paulo fala a Timóteo, né? Que não pode ser neófito na fé, né? Que tem que ser um homem aprovado, testado, né? Um pastor. Então as indicações para o ofício vinham dos pastores e da igreja, tá? Então os pastores analisavam juntamente com a igreja, então os pastores da igreja indicavam esses homens. Provavelmente cada igreja tinha seu próprio método de procedimento. Às vezes os diáconos avançavam para o ofício de pastor, tá? Mas isso provavelmente é mais um exemplo de reconhecimento de seus dons para o ministério público de uma indicação de que o ofício de servir fosse um degrau para o ofício de ensino/governo. Ou seja, por exemplo, o Felipe pode começar como um diácono na igreja, né? Servir como um diácono e depois a igreja analisa ele pode passar por um presbítero, né? Só um exemplo, né, disso. Não tem problema nenhum. Não é porque ordenou a diácono tem que morrer como diácono, né? Deus pode muito bem trabalhar e exercer, né, nele esses dons e ele exercer com a igreja, né? Ordenação. Então, como ocorria a ordenação de diáconos? O culto em que ocorria a ordenação dos diáconos era tão solene quanto os dos pastores, tá? Imposição de mãos, né? Normal, mesma coisa. Em Bumpton, Devon, a ordenação do pastor foi aberta a todos, mas no mesmo culto, a Assembleia Pública foi dispensada antes da ordenação dos diáconos. Isso pode ter sido uma tentativa de manter o ministério de misericórdia da igreja em segredo e longe dos olhos do público em geral. Interessante isso. Por quê? Qual que é a função do diácono? Servir? Eu também sou servir. A minha também. As mesas, que significa o quê? Provisões. Tá? Aí o camaradinha fica sabendo que, o Felipe é diácono. Agora eu sei quem eu vou lá pedir um vale. Ou vai ficar, Felipe, vai ficar, sabe, contando história triste pro Felipe. Felipe, a casa tá difícil, né? O ar-condicionado lá tá quebrado, né? Preciso lá de um ar-condicionado. Aí vai ficar utilizando do cargo que ele tem, né? Para ficar tentando conseguir benefício. Essa igreja teve esse cuidado. Ela falou, não, a ordenação do diácono vai ser algo velado. Somente a igreja, não vai ser público, né? Até mesmo as pessoas de fora, que sabiam quem eram os diáconos, né? Então eles tiveram esse cuidado. Visto que as escrituras exigem que as obras de caridade sejam feitas em secreto, Mateus 6, verso 1 a 4, seria de esperar que o impulso primitivista ativo nessas igrejas fosse evidenciado dessa maneira. Em Bumpton e em Baguio, Cripplegate, os diáconos eleitos recebiam imposição de mãos, enquanto em Broadmead, Bristol, o pastor os examinou, mas a ordenação dos diáconos não ocorreu em um culto. Em resumo, o ofício de diácono foi considerado uma parte importante da vida da igreja. Eles foram ordenados especialmente para o ministério de misericórdia e responsabilidades semelhantes relacionadas ao gerenciamento de recursos financeiros, ocasionalmente foram associados a eles. Os diáconos eram escolhidos pela igreja e ordenados ao ofício pelos pastores, tá? E aí, próximo slide. Para chocar todo mundo, diaconisas, né? Houve um caso, tá? Em que diaconisas foram reconhecidas em uma igreja. Mas calma, vamos completar aqui a leitura.
Em 1679, o registro da igreja de Broadmead declaram, e nesse dia mencionado, a igreja escolheu 4 irmãs da igreja que eram viúvas, todas acima de 60 anos de idade, as velhinhas, né? Foram para serem diaconisas da congregação e para cuidar das irmãs doentes. Os nomes das diaconisas eram Smith, a idosa, né? E a senhora, eu acredito que esse S que é senhorita, né? Deve ser alguma coisa semelhante, né? Senhorita Spurgeon, né? Senhorita Webb, a idosa, senhorita Walton, e 3 dessas mulheres estavam presentes e foram questionadas se estariam dispostas a servir. Elas aceitaram e a igreja indicou o processo de posse delas para esse serviço. Elas foram questionadas se aceitariam não voltar a se casar e todas concordaram. Tá? Então o pastor que presidia as declarou como diaconisas e descreveu as responsabilidades delas como, primeiro, visitar as irmãs doentes. Segundo, visitar também os irmãos doentes. Terceiro, informar aos diáconos e à congregação as necessidades dos doentes para que a igreja pudesse supri-los. Quarto, dizer palavras de apoio ou consolo às almas daqueles que elas visitarem. E quinto, cuidar dos doentes. Tá? Essa igreja aqui deveria ter muitos doentes, pelo jeito, né? A realidade exigiu isso. Então, essas 3 irmãs foram separadas como diaconisas, né? Desta congregação neste dia. Pode passar ali? Após um período de jejum e oração. Esse ato na igreja de Broadmead foi claramente uma tentativa de implementar o ensino de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9 a 10. As prescrições de Paulo foram escrupulosamente seguidas, a ponto de exigir que as mulheres escolhidas prometessem não se casar novamente, tá? Isso foi algo especificamente delimitado e restrito pela igreja. A igreja daquela época exigiu isso das irmãs, tá? Essas mulheres não eram consideradas como sendo ordenadas para um ofício equivalente aos diáconos, nem receberam os status de oficiais da igreja. Elas eram servas especiais para servir aos doentes, tá? Então veja, elas entraram, não, o final coloca James Rennigan, né? Sendo ordenados para um ofício equivalente aos diáconos, né? Não eram considerados como ordenados para um ofício equivalente aos diáconos, nem receberam o status de oficiais da igreja. Elas eram servas especiais para servir aos doentes. Repito, então foi uma necessidade dessa igreja, onde eles ordenaram para atender aos doentes. Tá? Conclusão. Né? Então, na implementação do ensino de sua confissão, os batistas particulares estavam determinados a seguir a regra da Escritura. Esse princípio é demonstrado regularmente em sua prática em relação aos oficiais da igreja. Então, embora a igreja existisse e pudesse funcionar sem oficiais, todavia ela estaria incompleta sem eles. Isso que foi abordado nesse estudo, né, deste capítulo. Os oficiais faziam parte da benesse, né, das congregações. Tanto os membros quanto os ministros tinham que cumprir seus devidos papéis, e quando os cumpriam, então a igreja estava completamente organizada. A igreja tinha prioridade sobre o ministério e circunscrevia a esfera de deveres de cada ofício. Os pastores geralmente ficavam estritos em servir suas próprias congregações. Estão lembrados? Né? Posso ter 2 congregações? Não. Eu fico restrito ao que Deus me confiou. Embora circunstâncias especiais pudessem permitir seu envolvimento em outros lugares, né? Como ordenação de outros pastores, que pode ser convidado em casos extraordinários. Tá? Porém, no que diz respeito ao poder jurisdicional, a membresia era a prioridade. Eu posso disciplinar alguém da igreja lá do pastor Silas? Não. De um jeito maneiro. Tá? Exato. Posso só... se me for solicitado, né? Porém, no que diz respeito a ter poder jurisdicional, né? Isso não.
Na maioria dos casos, apenas 2 ofícios eram reconhecidos, o pastor e diácono. Por que na maioria dos casos? Porque nós vimos que tem pastores regentes em algumas igrejas, né, e pastores docentes. Então, havia, no entanto, algumas igrejas que faziam essa distinção, né? E, além disso, pelo menos uma igreja reconheceu diaconisas como uma posição, se não um ofício na igreja, tá? E, para encerrar, o maior desafio para o ministério, percebido pelos ministros nas Assembleias Gerais, foi o apoio financeiro inadequado que era dado a muitos pastores de igrejas. Foram tomadas medidas específicas, né? Estão lembrados lá daquele manual, né, que eles começaram a distribuir para se conscientizar. E foram tomadas essas medidas, tá, para corrigir e melhorar essa deficiência. As igrejas também se preocupavam com a obra de misericórdia e ordenaram ofícios de diácono, para que assumissem a responsabilidade primária pelo necessitado. Muitas igrejas recebiam coletas regulares designadas para os pobres e distribuíam os recursos financeiros arrecadados de acordo com as necessidades. Além disso, elas recebiam ofertas para atender às necessidades especiais e administravam esses recursos pelas mãos dos diáconos. A igreja tinha prioridade sobre ambos os ofícios. Como na confissão, a igreja chama homens para servir e eles devem cumprir seus papéis em resposta ao chamado da Assembleia. Os oficiais cumpriam suas responsabilidades em benefício da congregação. Amém? E aqui encerra o capítulo 4 do livro. Tá? E vamos para o 5 na semana que vem. Tá? Então, sobre oficiais, foi interessante ver a prática dos nossos pais batistas, principalmente em quem exercia e como exercia, né, esses ofícios, principalmente agora do diácono, né, que ficou... Eu gostei dessa última parte dos diáconos, porque sempre é muito nebuloso, né? O diácono é para levar lixo da igreja, né? Para ficar varrendo o chão da igreja, né? Para que serve um diácono? Muitos têm dúvidas quanto a isso. E aqui nós temos exemplos práticos dos batistas, à luz da confissão, de como eles exerciam esse papel, tá? Então nós temos já um norte, se precisarmos aqui, né? Examinar esses homens para o diaconato, tá bom? Então nós vemos que é alguém que tem que estar pronto, né? Para atender essas necessidades, inclusive em emergência. Então, não é um camarada, acredito, que tenha privações, né? No sentido de que, aconteceu uma emergência, a Ana Paula está doente, está no hospital, precisa ir lá e levar os remédios para ela. Eu não consigo porque eu estou preso no meu trabalho. Né? Eu não consigo porque eu tenho outras tarefas. Né? Então, nós vemos que tem que ser uma pessoa que é desprendida, né, que tem certa autonomia e flexibilidade também. Só um exemplo que eu estou dando. Né? Principalmente o caráter moral que o ofício exige. Tá? Então é alguém que tem que estar pronto, né, para trazer a provisão para a igreja, para os pobres, estar atento, ter tempo para isso, tá? Ter disponibilidade. Tá bom? Então essas são as características aí dos diáconos e também presbíteros já abordados em outras aulas. Amém? Perguntas? Acréscimos? Certo? E aí, gente? Tranquilo? Estão atentos agora para testar aí os presbíteros em pregações, analisar os diáconos? Sim? Certo, Ana? Dúvida? Sim? Fala. Básico do básico, né? Entra na questão moral, né? É uma pessoa, por exemplo, com nome sujo, né? Moralmente falando, está ok? Não. Diante de Deus, ela está em um caráter, né, pecaminoso e culpável. Então, ela não entra na questão de ser irrepreensível para o cargo, né? Então, moralmente, isso já elimina. Algumas igrejas exigem, inclusive, certidão negativa para ver se tem o nome sujo. Como é que está a condição desse irmão? Né? Como eu já citei aqui também, algumas igrejas pedem para quem vai dar aula para as crianças, em EBD, também se tem algum antecedente criminal.
Né? Já pensou o camarada acusado de estupro há 10 anos atrás? Ou seja, aquele camarada, ele tem uma tendência, então, né? Talvez a pedofilia, não sei. Por mais que seja crente, mas é uma tendência pecaminosa. Eu vou colocar ele com criança? De jeito maneira. De jeito maneira. Né? É a questão do vinho na ceia, né? O camarada foi alcoólatra durante 50 anos da vida dele. Aí eu vou dar vinho na ceia para esse camarada? Não vou. Não vou, desculpa. Né? Então, tudo isso são cuidados que nós devemos ter com a igreja. Né? Mas entra nessa caráter moral, né, da pessoa. Certo, irmãos?